Boa noite, o pessoal está chegando para a nossa live de lançamento, esse momento especial da editora Alferates. A gente vai aguardar a entrada do Davi Leucas, que é o nosso convidado para participar da live dessa noite. Sejam bem-vindos a todos. Bem-vindo, Epígrafe. Bem-vindos a todos. Em alguns instantes nós vamos estar começando aí a nossa live de lançamento do Confins no Confinamento. Aguardando aí a presença do Davi Leucas, que é o psicólogo clínico, que trabalha com a gente em outros projetos também. Temos aí a presença do nosso editor, autor, professor Cláudio Carvalho, também aí é o nosso decano, nosso membro fundador aí da Sociedade Literária do Morro do Castelo, que é uma sociedade que visa explorar o que há de novo, né, a nova literatura brasileira. E aí o Cláudio foi o grande idealizador desse movimento, e aí é o nosso mentor também desse movimento. Sejam bem-vindos a todos. Temos também a presença do Pedro Paulo Machado, que coescreveu comigo o livro. Temos aí também a presença agora do Davi. O Davi chegou. E a gente, assim que ele solicitar, a gente já vai dar início ao escritor em cada letra, também assinando pra gente. Sejam bem-vindos. Kézia aí que... Obrigado. Estamos sempre toda segunda escrito. Estaremos aí com uma nova live. Boa noite, Davi. Boa noite. E aí, Leonardo, tudo bem, cara? Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, prazer estar aqui com vocês. Olha, o prazer é todo nosso, Davi. Temos a presença do grande psicólogo clínico, psicólogo forense, professor e diretor do CluLab, que é um laboratório de estudos em desenvolvimento humano, uma instituição focada em analisar, estudar e ensinar a análise do comportamento humano, desde detecção de mentira, análise de credibilidade, microexpressões. Davi aí é o cara, eu tenho aí o grande prazer de trabalhar aí junto com o Davi. Ele foi nosso convidado, é o nosso convidado da noite, para a gente falar desse tema, que aí é a saúde mental. Antes eu vou falar um pouquinho aí rapidamente sobre o nosso livro, que é o grande lançamento da noite. E nós estamos exatamente, Davi, hoje, pelo menos, eu não sei como, acho que para você é 99, porque para mim é sempre, eu lembro que no dia 14 de março teve ainda lá a primeira aula lá do CluLab, ainda, e foi a aula presencial, né? Talvez, acho que foi a última aula presencial, mas o nosso último lançamento na editora foi no dia 13 de março. Então, no dia 14, a partir do dia 14, para mim já tinha começado o confinamento, eu já não saí mais de casa. Então, estamos completando aí 100 dias desde que aqui no Rio de Janeiro começou o confinamento, a quarentena. E escolhemos, né, esses 100 dias, né, são 100 dias, 14 semanas, 2.400 horas, 144 mil minutos para a gente fazer aí o lançamento desse livro, que é um livro falando sobre o confinamento, sobre esse momento aí que já passam aí 3 meses que a gente tem vivido. Temos aqui a presença do pessoal da Sociedade Literária do Morro do Castelo,
e principalmente do coautor, junto comigo, que é o Pedro Paulo Machado. Ele, infelizmente, não está em vídeo porque a gente tem essa limitação técnica do Instagram, né, disso não ter como colocar mais de 2 pessoas, mas nós teremos uma live no dia 6 de julho, nós teremos uma live com a presença do Pedro Paulo Machado, e vamos falar sobre os poemas. Né? Nesse livro, Davi, nós fizemos logo no iniciozinho, quando começou a quarentena, todos nós ficamos muito frustrados porque estragou boa parte dos nossos planos de lançamento e projetos e muita coisa que nós tínhamos planejado, e começamos então a nos dedicar a fazer um desabafo artístico sobre todo esse dilema, né, da quarentena, sobre toda essa angústia e todos os momentos. Para mim foi um momento de muita flutuação. Não sei como foi para o Pedro, não sei como foi você, Davi. E então esse livro é um resultado um pouco disso. O Pedro fez uma série de poemas que ele intitulou Os Passos. Eu fiz uma coleção de imagens, de pinturas, a qual eu chamei de As Horas, e reunimos tudo isso numa obra chamada Os Confins do Confinamento, a poética dos passos e das horas, justamente para expressar pela arte todo esse momento de angústia, de incerteza. Né? E, Davi, eu te pergunto, você como psicólogo clínico, você tem sentido que as pessoas estão sendo impactadas psicologicamente? Como que está esse panorama da saúde mental agora nesse... Não é nem pós-pandemia, né? A gente está num durante pandemia. Muito bem colocado. Você me ouve bem, que eu estou com um fone diferente agora aqui, me ouve tranquilo. O pessoal tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem? Dá um okzinho pra gente aí, pessoal. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, o Leonardo. Parabéns ao trabalho, parabéns para você, para o Pedro. Acho que a arte é uma das coisas que se faz mais necessárias nesse momento, né? Eu acho muito interessante que a gente percebeu, eu vi aí pela internet, né, pelos canais da internet, que a gente percebeu que a gente consegue viver sem ônibus, consegue viver sem um monte de coisas que a gente julgava essencial, mas ficou difícil viver sem música, sem cinema, sem arte, né? Então agora que a gente percebe ainda mais o valor que a arte tem nesse momento. Quando tudo isso começou, dentro da questão da saúde mental, foi um rebuliço enorme, porque a gente já sabia o que estaria por vir, mas a gente não imaginou que fosse tanto. Tanto que nos organizamos em uma liga de psicólogos que prestam atendimento online. Não sei se é possível depois deixar Com certeza. O canal da liga, tá? Depois eu vou postar também lá na nossa timeline do Instagram e também lá na página da editora no Facebook. Beleza. Eu não coordeno essa liga, eu faço parte dela. A gente se juntou, muitos psicólogos do Brasil inteiro, para justamente fornecer atendimento a pessoas que muitas vezes não podem pagar pelo serviço ou não podem pagar os valores padrão. Então, e aí a gente está tentando fazer com que isso alcance todo mundo dentro das suas casas, porque é um momento de luto. O confinamento, o luto, né? O luto ele é um processo. O luto é um processo que, diferentemente do que a gente pensa, não está ligado à morte, está ligado à perda. Quando você perde um trabalho, você elabora um luto. Né? Elabora um luto é passar pelo luto. Beatriz está aí com a gente. Seja Olha, Beatriz, nossa aluna aí, Beatriz de São Paulo, Beatriz Oniti. Seja bem-vinda. Arquiteta, muito bem-vinda. Então, o que acontece? Foi o que você falou, Leonardo. A primeira coisa que a gente vê é, caramba, eu estava lá pulando 7 ondinhas, e 1º de janeiro, naquela virada, eu fiz tanta promessa. É aquela dieta que eu comecei a gastar menos, eu comecei a fazer isso e aquilo outro. E aí vem essa pandemia, me taca dentro de casa e pega as minhas aspirações acadêmicas, profissionais e pessoais e joga onde? Então isso é uma perda. Né? E quando a gente tem um luto, em geral a gente precisa de recursos para lidar com esse luto. Só que se você está enclausurado dentro do mesmo ambiente, tudo fica muito mais complexo. Então a gente teve, Leonardo, uma epidemia de surtos
A gente está vivendo várias pandemias. A gente está vivendo uma pandemia de depressão e de ansiedade que são características de uma situação como essa. Né? Então, assim, se você está em casa agora e você sentiu que o teu humor ele foi afetado, que você está sob um forte estresse e tudo mais, sua saúde mental está abalada, não se culpe, é uma coisa que acontece. Obviamente, não significa que você não deve você deve deixar de tratar. Mas, assim, é o que eu falo a todos que lamentam todos os sonhos que foram atrasados. O melhor que você pode se fornecer nesse momento é a autocompaixão. Tá? É o amor próprio de você entender que não é culpa sua. Tá? Que você vai fazer o melhor que você pode dentro desse momento. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente está hoje mais do que nunca percebendo que, assim como a arte veio ali e mostrou de maneira inegável, mais do que sempre agora as pessoas estão tendo que perceber que elas não vivem sem arte. A nossa saúde mental agora, ela bateu na nossa porta e falou assim, tá vendo? Ou você cuida disso, ou já era. Acredito, na minha visão de leigo, né? Quem já tinha ali, acho que todos nós, né, de médico louco, todo mundo tem corpo, né? Quem já tinha ali um traço de ansiedade, uma tendência já depressiva, esse processo deve ter provavelmente aumentado muito. E dentro dessa visão de leigo, eu não sei se as fases de enlutamento conseguem ser vistas no macro. Vocês, psicólogos, estão identificando essas fases, mas eu tenho notado algumas questões. Eu lembro que logo no início da pandemia, do confinamento, havia aquela discussão, né? Não, porque Shakespeare escreveu tantas obras no confinamento, Mozart, etc., compôs tantas sinfonias e tal, e havia muito uma cobrança de produzir muito durante o confinamento. Eu, particularmente, eu notei que a carga de trabalho aumentou, e eu não sei se foi um processo de fuga, eu não sei se para muitos o trabalho virou uma fuga, ir para uma reunião no Zoom, no Webex, no Google Meetings, passou a ser o lugar para fugir de si mesmo. E eu acredito isso para mim também vale, né? Para mim isso teve um outro peso, o encontro consigo mesmo, né? Talvez essa tenha sido a grande questão, o grande desafio para muitos, o se ver olhando para si mesmo ali na solidão, tendo somente você por companhia, né? Talvez, eu não sei se você concorda com isso, Davi, esse foi o maior desafio, esse momento que as pessoas passaram a se ver confinadas com elas mesmas, né? Maravilhosa linha que você fez, cara, perfeito. Você fala desse encontro consigo mesmo dentro desse momento. Então, assim, pegando esse gancho da produção nesse momento, a gente chega naquela velha falácia estatística da exceção, né? A gente teve algumas pessoas que produziram muito em confinamento e teve um monte de outros que definharam nele, né? Então a gente fica pensando, mas se Mozart fez, você não é Mozart, você é o José, o João, o Ricardo, o Otávio, a Juliana, né? Que não tem nada a ver com Mozart, é de outro espaço, de outro momento. E outro a gente tempo, não sabe, né? De outro tempo, de outra cultura. E a gente tem motivações e gatilhos diferentes. Tem gente que se motiva. E esse papo de dizer, mas eu já vivi em confinamento, porque eu ficava em casa. Eu, por exemplo, muito do meu trabalho é em casa. E é diferente pela questão da escolha. Eu estou aqui trabalhando, gerenciando, fazendo as coisas, mas eu posso em algum momento sair, dar uma volta e com a minha esposa num restaurante diferente, fazer alguma coisa. Agora a gente não tem essa opção. E o que a gente faz? Aí veio a segunda etapa, né? Quando a gente percebeu que ia ficar enfurnado em casa, a gente pensou, o que a gente faz para parecer que não está? Vamos tentar pegar o máximo de elementos possíveis. Aí, qual o elemento que a gente consegue conservar? Porque a economia tem que girar. Trabalho. Então, eu e Leonardo já tivemos reuniões de 2, 3 horas, né, no Zoom, que eram papos agradabilíssimos. Exatamente. Era diferente das outras reuniões, em geral, mais burocráticas, né? As nossas reuniões lá no Club Lab. E é engraçado que eu passo agora a pensar no lá, né? Para mim, a reunião, o espaço da reunião virou um lugar. Então, as reuniões lá no Club Lab, lá com a gente, são sempre muito prazerosas, né?
A Estúdio Suzuki traz aqui que a mãe dela tem um transtorno de personalidade, que é difícil a convivência. Tem isso também, né? A convivência, tudo que já era pouquinho, vira uma escala muito maior. Muitos relacionamentos, seja relacionamentos maritais, familiares, ou qualquer um que seja, que está todo mundo dentro da mesma casa, melhoraram muito. As pessoas tiveram a oportunidade de pegar muita roupa suja, lavar e sair melhor. Mas muita coisa fica difícil. Por quê? Aí eu chego no ponto que você falou, Leonardo, né? Trazendo aí uma ideia kierkegaardiana da solidão, né? Do ver a si mesmo, né? Do eu como uma síntese. Eu gosto muito dessa ideia do Kierkegaard, da constituição do eu, que eu não vou articular muito, mas mais ou menos ele vê assim: você observando a você mesmo, você cria uma terceira instância. E essa terceira instância é o eu. Ou seja, o eu kierkegaardiano, que é conhecido por muitos como o pai do existencialismo, é um eu que existe enquanto autorrelação. Então, enquanto você não faz esse exercício de solitude, enquanto você não é capaz de estar a sós com você e de se perceber de fato como você não é um ser completo. Né? Eu gosto muito dessa definição, porque foi um exercício que a gente pôde fazer. E é interessante, Davi, que isso é uma coisa que eu utilizei, talvez pelo aspecto psicológico, utilizei inconscientemente, mas utilizei artisticamente pelo um conceito que a gente tem com House Foster, que é o do artista se observando em terceira pessoa. Então, no momento que eu retratei ali as imagens, as pranchas do Confins do Confinamento, eu sempre imaginei eu me observando, né, do lado de fora, né, pensando, eu observando o meu próprio drama confinado. Até um pouco ali para quem for adquirir o livro, tá, o livro já está disponível à venda no site da editora, no www.alferates.com.br. Eu retratei no fundo, na arte, a visão da minha grade. Minha janela aqui tem grade, e o padrão da diagramação é simulando um pouco essa grade, porque estou vendo, né, ao longo dos dias o mundo emoldurado por essas grades da minha janela. Eu vi a parte que eu vi ali de algumas das gravuras, eu vi muitas posições ali que lembravam muitas condições clínicas. Eu achei muito bacana. Mesmo, A forma como você retratou, né? Tem uma da pessoa no canto. Então ali traz a arte, cara. Eu acho ela, nesse momento, essa obra que vocês produziram, ela é uma obra que eu acredito que tenha sido um exercício de saúde mental para os criadores dela, e eu acho que é um encontro, né? A arte, ela traz um encontro. Vocês possibilitaram as pessoas, às vezes, de dar voz, tanto na palavra quanto na imagem, de muita coisa que a gente sente. Às vezes, faz muito bem quando o que você sente ressoa, tem eco. Quando você lê uma palavra que traduz. Por isso que a poesia ela é algo tão forte, tão bom, porque às vezes quantas vezes a gente que não se utilizou de um poeta para poder dizer o que a gente estava sentindo? Algum verso lembrava, né? A obra de vocês me lembrou uma obra de um autor que eu gosto muito, que é o Oscar Wilde, que escreveu Na Balada do Captain de Reading, né? Que foi no tempo que ele ficou preso lá, né? Preso por uma coisa inimaginável, né? Por um escândalo, mas na verdade foi pela intolerância à homossexualidade dele na época, né? E me lembrou bastante um pouco do clima, né? Obviamente é bem diferente porque ele estava preso, mas assim, um pouco dos sentimentos vinham junto ali, justamente pelo que se deixou para trás, né? Por mais que aqui a gente fala de isolamento social que a gente vive, é complicado, porque nosso isolamento foi soft pra caramba, né? Muito, com certeza. Mas mesmo assim pegou. E ainda, Davi, diga. eu te interromper, a questão do privilégio, né? Nós que estamos aqui por trás aí de um smartphone falando, né? Com a internet, e eu vi as pessoas falando, né, de maratona no Netflix, enfim. Quando a gente pensa naqueles mais necessitados, né, sem acesso a recursos, a gente vê como esse drama, né?
para eles, esse sofrimento, né? A gente está falando aqui, na verdade, do nosso confinamento psicológico, óbvio, que nos afeta, né? Mas realmente é muito soft, né? Perto de outras realidades. Exatamente. Aqui a gente não estamos todos encarando a pandemia da mesma maneira, né? Tem pessoas que podem se dar ao luxo de ficar em casa. Né? Infelizmente, nossa realidade é essa. Tem gente que pode se dar ao luxo de ficar em casa, tem gente que simplesmente não pode, que não tem essa condição. É por isso que, né, como a gente sempre fala, quem pode, continue fazendo, porque você dentro de casa você está impedindo. Né? Ah, não é aquela pessoa, está todo mundo indo trabalhar, mas a pessoa não pode, simplesmente não tem como. Né? A gente que trabalha de casa, a gente consegue. Só respondendo aqui a pergunta da Estúdio, se a terceira instância seria o conhece-te a ti mesmo. Sim, mas é um pouco mais além. Tá? O conhece-te a ti mesmo do Sócrates, o Kierkegaard é uma experiência com si mesmo. Não é só o conhece-te, é o experimentar a si mesmo. É o se perceber sem julgamentos, sem benefícios, é o se perceber exatamente como se é. É através da produção da verdade. Né? Você só consegue produzir a verdade, a sua própria verdade, a partir do momento que você vê de fato quem você é. E você ficar sozinho é muito importante. Se você não consegue amar sua companhia, é aí que vem a origem de muitas dificuldades relacionais que a gente tem. É a origem de muitas carências. Eu acho que houveram pontos a se trabalhar. Aqui teve uma pergunta sobre o livro. Suzuki, a Estúdio Suzuki é a nossa grande cantora, professora de canto do método Suzuki, Priscila, que participou da nossa live na semana passada. Seja bem-vinda, Priscila. Fica à vontade para perguntar. E o Cláudio é o nosso editor. Cláudio é aquele lá que me puxa a orelha. Ele está falando sobre o livro, tem, para além do confinamento, o tema da travessia, de si para si e a angústia do que virá. Perfeito. Olha, e realmente, Davi, para mim foi um processo de travessia. Até para falar um pouco sobre as minhas condições psicológicas durante a produção do livro. Esse processo de estar confinado comigo mesmo, para mim não foi um drama, porque eu, como bom capricorniano, eu não sou muito de astrologia, não, mas nesse ponto capricorniano tem essa aura, né, lá da cabra no alto, isolado, no alto da montanha. Então eu tenho um pouco essa questão de conviver bem comigo mesmo, embora tenha muita consciência ali das minhas limitações, das minhas falhas e tal, mas foi até um processo ok. Talvez o grande processo realmente de enlutamento e de projetar, né, ou tentar compreender como que estavam as dimensões do sofrimento para fora aqui das minhas grades, da minha segurança, do meu lar, e talvez um pouco a questão do medo da morte, não medo da morte, mas aquela questão, será que chegou o momento? Né? Será que tudo aquilo que eu fiz agora, né, é o que vai ficar daqui para frente e tal? Foi isso um pouco ali também, essa minha travessia, né? Aquele momento a mística alemã tem uma frase, né, que é muito ligada lá à teologia luterana. A gente tem aqui a presença do pastor Henry, que é também está sempre aqui nas nossas lives. Boa noite, Henry. Que é a questão do Bestellen dein Haus, né? Prepare tua casa, né? Que é uma figura muito comum em algumas obras litúrgicas luteranas sobre a questão da morte, né? Eles falam: prepare a tua casa, pois todos nós devemos morrer. E para mim a travessia foi um pouco isso, foi aquilo de dizer, de voltar um pouco, boa noite, pastor, foi de voltar um pouco nesses 35 anos aí de jornada e ver o que eu fiz e ver o que eu estava deixando, e talvez um pouco insatisfeito por planos que poderiam estar frustrados, né? E pensando muito nessa questão na questão de ser grupo de risco, né? Todos nós somos grupos de risco e todos nós temos aí o risco de pegar aí o Covid-19. Né?
O medo da morte ainda tem isso, né? Porque a gente não está em casa à toa, a gente está em casa porque tem um vírus que... E tem uma outra questão, é um tema que você domina muito e que também traz aí pra gente uma quantidade de ansiedade grande, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, porque a gente não sabe em que informação que a gente confia. Então, a gente não tem certeza, né, do que está de fato acontecendo. Pensar na nossa finitude. Exato. Né, trazendo aí o Kierkegaard novamente, então eu estou com ele na cabeça hoje, que tem muito a ver com isso. É o desespero, né? O desespero da finitude, né? A síntese entre a finitude e a eternidade, né? O homem, o corpo mortal e a alma imortal e a tensão dessas duas coisas. Diga. E é aceitar um pouco essa nossa finitude, né? A gente sempre pensa, né, que a gente vai morrer mais lá pra frente. Na verdade, a gente sempre pensa que as coisas não vão acontecer com a gente, as coisas ruins, né? A gente, geralmente, a gente até associa isso com o brasileiro, né? Que o brasileiro só pensa em resolver as coisas quando acontecem com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente nunca pensa que é naquele momento, né? Às vezes, a gente sabe, a gente vai morrer um dia. Talvez o único que não pensasse nisso tinha um dono de uma determinada emissora de grande porte no Brasil, que eu não vou revelar o nome, embora todos saibam, que ele não falava, né, quando eu morrer. Ele falava, se eu morrer. Né? E a pandemia, né, acho que jogou pra gente muito a questão do eu vou morrer, e pode ser daqui a 3 dias, a 14 dias. Moisés, eu estava procurando aqui, mas eu não estou vendo ele, deve estar na estante do outro lado. Mas é o desespero humano. Muito do que eu falei aqui vem de uma obra chamada Desespero Humano. O Kierkegaard tem 3 obras clássicas que tratam das instâncias, da instância estética, ética e religiosa, que se chama O Diário de um Sedutor, que não tem nada a ver praticamente com o nome, né? Que acho que a tradução lá do dinamarquês deve ter sido bem maltratada de repente. O Desespero Humano, que é da onde tem esses conceitos que eu citei, e o Temor e Tremor. Mas é bem bacana. Mas para quem ainda não conhece o Kierkegaard, eu recomendo o Kierkegaard de 90 minutos, que é aquela coleçãozinha que é bem rapidinho, leitura rapidinha para você fazer, para você se introduzir nos conceitos do Kierkegaard e em seguida você avançar para livros que aí você já está com conhecimento maior, porque ele é um autor tipo Nietzsche, assim, um ponto de que para você entrar direto para ele, às vezes pode ficar um pouquinho chato. Se você já gosta de filosofia, já tem costume com a leitura, vai lá, vai na fé, que é um livro bacana. Desespero Humano é curtinho, fininho. Esse vírus poderia nos colocar... Priscila colocou uma pergunta aí muito interessante. Este vírus poderia nos colocar num desespero sem necessidade, pois sinto o desespero humano. Pois é, eu também, Priscila. Excelente pergunta. Vai responder a Priscila e a mim também. Bom, agora o desespero sem necessidade. Esse conceito, essa ideia de desespero sem necessidade, eu não sei muito bem como a gente articula ela, porque se você sentiu desespero, alguma coisa em você identificou uma necessidade. Agora, se essa é uma necessidade que ressoa com fatos, aí é outra coisa. Porque uma pessoa que fica ansiosa demais, tá? Você falar assim, mas o motivo da sua ansiedade não é válida. Para você não é válida, dentro do mundo daquela pessoa é válida, dentro da produção de verdade daquela pessoa é válida. Então, assim, dentro do coletivo, o que é que eu encontro que seria um fato? Né? Sair de casa, eu corro o risco de pegar coronavírus e ter alguma porcentagem, que a gente não tem certeza de qual né, de ter uma complicação e até ser fatal. Isso é um fato? Sim. É aceito de maneira majoritária. Eu não vou nem ao mercado, porque se eu for ao mercado eu vou poder pegar coronavírus, eu não vou abraçar as pessoas dentro da minha casa que não estão saindo. Aí já fica um pouco além. Né? Então, existe um nível de ansiedade nesse momento, que é um nível de ansiedade esperado. Tá? A mesma coisa que você perder alguém querido. Se você perdeu alguém querido, é de supor que você esteja triste. Estranho seria se não estivesse. Se Exatamente. A pessoa está 100% tranquila nesse momento, aí a gente consegue ter um estranhamento. Eu disse,
tem necessidade fisiológica, tipo pressão alta por sofrimento da humanidade. Sim, sim. Aí a gente está falando de um efeito exagerado, né? Um efeito acima do esperado. Toda a nossa saúde mental ela estará prejudicada. Cada pessoa vai encontrar uma maneira diferente de lidar com isso, de criar mecanismos onde vai conseguir rechaçar, manter sua saúde ali dentro. Mas existem algumas pessoas, como o Leonardo já falou, que já tinham condições emocionais, psicológicas pré-existentes. Às vezes, o que acontece? A gente vai o famoso empurrando com a barriga. Eu sempre me lembro agora que tu fala lá do exemplo da moça que achou que estava grávida ou alguma coisa depois do empurrando com a barriga. Mas a gente vai tamponando. Então, assim, tem uma crise de ansiedade, já vinha uma crise de ansiedade, pego o WhatsApp, ligo, vou sair com os amigos, vou beber e tal, passou. Vem alguma coisa, eu tenho que lidar com alguma questão minha, eu vou lá, saio para comer, pego, faço tal, tem um monte de coisa para me distrair. E quando acaba? Vem, você não tem com que tamponar, você não tem com que mascarar. E aí você tem a necessidade de lidar com aquilo. Então a pandemia ela colocou a gente de frente com muitas questões que a gente já podia vir ignorando há muito tempo. E aí quando a gente chega numa questão de um limite muito grande, a gente tem saídas. A gente pode transformar tudo isso em arte, como vocês fizeram com essa obra com o fim do confinamento, ou você pode adoecer, que é o que anda acontecendo. E aí é necessário, de fato, que você busque uma intervenção, que você busque A gente tem duas colocações aí, uma já foi a da Priscila, na verdade eu vou fazer uma colocação a partir dela, e o depoimento da Késia. Késia Regina, ela fala, trabalho com o público, e o que eu tenho percebido muito é um pouco de preconceito com algumas enfermidades parecidas com o Covid, ou seja, além da ansiedade misturada com medo, percebo essa triste realidade. Késia, primeiro agradecer, a Késia rapidamente se transformou em alguém querido pra gente aqui da editora, ela fez uma avaliação lá, um review lindo do livro, foi uma das primeiras que adquiriu, ou foi a primeira que adquiriu um exemplar, né, digital, virtual do livro, e até acrescentando a ela, tem um pouco de medo também disso. Eu vejo aqui em casa, se alguém tosse, às vezes engasga e tal, a gente fala, que tosse é essa? Tá sentindo mais o quê? Enfim, eu já tenho essa... Sinal da cruz. Exatamente. Além também, Davi, eu tenho visto relatos, né, de pessoas com sintomas psicossomáticos, assim, tipo... Eu mesmo, assim, 2 ou 3 vezes que eu precisei ir na rua, seja para ir no mercado, seja para ir ao médico, no dia seguinte eu estava com uma dor no corpo, uma falsa febre, enfim, e que passou depois e não foi o Covid, né? E outras pessoas relatando isso, e relatando também muitos pesadelos, né? Tem até matérias nos jornais falando sobre pesadelos. E agora, aderente ao pesadelo, até te faço a pergunta, a importância da arte. Aderente ao pesadelo, porque para muitos artistas, essa camada do onírico, né, as imagens que povoam os sonhos, os pesadelos, é o que alimenta boa parte da produção artística, da poiesis de muitos artistas, né? E para você, Davi, como que você vê como psicólogo, essa questão do onírico e a saúde mental e o Covid, e a importância da arte, né? Por que as pessoas estão recorrendo tanto à arte, no sentido a gente está vendo muito as lives, né? A música, maratona na Netflix, etc. Primeira questão do onírico e dessa maior incidência de pesadelos. A nossa mente, ela tem níveis de percepção. Eu não vou falar da palavra inconsciente, porque isso é uma linguagem psicanalítica, embora muito válida, não é a minha abordagem, não é a forma como eu entendo o ser humano. Mas a nossa mente trabalha de diversas maneiras, né? A gente tem coisas que são claras para a gente, tem coisas que são obscuras, tem coisas que a gente não percebe que acontecem, mas a nossa mente continua sempre trabalhando. Então, por exemplo, um sintoma da ansiedade é o maior fluxo de pensamentos. Tá? Você tem
uma dificuldade de foco, de atenção, e você sente os seus pensamentos ali acontecendo de maneira muito mais rápida. Isso pode ser percebido até numa fala mais acelerada, ou até numa dificuldade de conexão, de articulação entre ideias. Isso você leva o tempo inteiro, a sua mente está o tempo inteiro trabalhando, e quando você vai dormir, todas essas ansiedades elas ganham vida. O estado de vigília ele tem mecanismos reguladores que durante o estado de sono, dependente da sua fase, algumas fases mais, outras fases menos, né? A gente tem diferentes fases do sono, né? Destacando aí o que a gente chama de Sol e REM. O REM sendo aí com esse nome parecido com o da banda, né? Que foi inspirado nisso, né? O Rapid Eye Movement, que é aquele sono mais profundo, que você mexe o olhinho, se bate, tal, e ali você tem os sonos mais profundos. E esses sonos, no momento onde a gente está ali em ansiedade, ele acaba dando vida mesmo a tudo aquilo que estava se passando na nossa cabeça, nossos medos, aos nossos temores. Isso acaba saindo ali, porque ansiedade é retenção de energia. Ela é uma energia que fica tentando sair e não sai. Em algum momento a gente tem, por exemplo, uma incidência muito maior de ataque de pânico. A incidência de gente que foi parar no pronto-socorro com suspeita de infarto, chegava lá que era ataque de pânico, aumentou terrivelmente, né? Então, isso o artista vai trabalhar isso de outra maneira. Aí eu já acho que a arte ela entra, não sendo uma terapia, mas extremamente terapêutico. Porque uma das maneiras de você lidar com isso, com a expressão da sua ansiedade, você dando voz a ela, né? Você entendendo ela, você se harmonizando com ela. Porque o que a gente costuma fazer muito, Leonardo? A gente faz um processo que a gente chama de alienação, que é pegar algo que se passa conosco e transformar para um fator externo. Então a gente pega a ansiedade, a gente trata a nossa ansiedade como algo externo que esteja nos assolando, quando na verdade é algo interno se debatendo para sair. É algo que é parte de você, né? E aí, em questão da... Tem uma pergunta, uma colocação do Pedro, aqui, do Pedro, né? Eu acho importante Pedro, falar antes. Que é o nosso coautor. Parabéns, Pedro. Nos poemas, coloca a questão da situação da perda, também como oportunidade de desnudamento daquilo que estávamos iludidos que era essencial. Realmente. E a gente tem visto o quanto, né, aquela nossa pirâmide lá das necessidades está se significando nesse momento. Como a psicologia vê essa questão da libertação interior causada, por vezes, por situações forçadas? Eu ia perguntar isso agora mesmo também, Davi. A abordagem da psicologia hoje, por exemplo, nesses pacientes que surgem, né, às vezes até pela primeira vez, uma consulta com um psicólogo, por causa do confinamento, por causa da pandemia, ou seja, o confinamento é uma consequência, eles exigem uma abordagem especial, uma abordagem diferente, que não aquela do paciente que surge, que recorre a um psicólogo em um outro momento? Em geral, Leonardo, Pedro e todos, em geral um paciente vai vir ao consultório após um momento de crise. É isso que motiva, principalmente na nossa cultura, né? A gente não costuma ir porque a gente vai fazer uma saúde mental preventiva, a gente não tem esse hábito. A gente vai quando, em geral, pela nossa cultura, primeira pessoa tenta resolver com a cachaça, depois brinca assim, né? Com todo respeito às religiões de matriz africana, tá? Vai no pai de santo, e aí vê que o líder religioso da matriz africana tem outro papel, tá? Que a saúde mental é uma outra coisa. Estou fazendo a brincadeira, mas sem, obviamente, tirar o valor. Então a pessoa chega a muitos pontos antes de parar lá no psicólogo, né? Ou na psicóloga, ou psiquiatra, que seja. Mas quando a pessoa está lá, e nesse momento, Pedro, se eu entendi bem a sua pergunta, tá? A gente se vê de frente com a nossa, que até o pastor havia falado também, a nossa mortalidade, a nossa fragilidade. A gente se vê de frente com perigo. A gente se vê sensível, um nervo exposto. Então,
todos os dias nós temos mecanismos para que a gente não fique chorando num canto achando que a gente vai morrer. Porque a gente mora no Rio de Janeiro. As probabilidades de alguma coisa ruim acontecer são gigantes. Nós aqui, né, nós que estamos no Rio de Janeiro, a probabilidade, nós moramos numa cidade das cidades mais perigosas do mundo, não importa a sua classe social, não importa onde você mora. Então, se você for ficar se concentrando em cada uma das coisas que pode acontecer com você no Rio, você não sai de casa, você não vive. Então, a gente tem toda uma estrutura que faz com que a gente evite uma quantidade de perigos. Mas, por exemplo, numa situação limite, você passa por um assalto, você presencia, alguém conta, tudo isso pega uma realidade e coloca na sua frente e te faz refletir sobre quanto tempo você tem na Terra, sobre o que você está fazendo com a sua vida. Né? Aquela própria questão de a gente vive a vida inteira achando que nunca vai morrer, né? E morre achando que não viveu. Então, nesse momento, a gente chama, dentro de uma das linhas que eu trabalho, chamada Gestalt, uma situação limite. O que é uma situação limite? É um momento na sua vida, bom ou ruim, tá? Onde acontece um determinado evento que expande a tua compreensão de si mesmo e do mundo, no qual você não consegue retornar ao estado anterior. Então, a partir do momento que isso aconteceu com você, é aquela situação que acontece e que você não é mais capaz de pensar como você pensava. Aquela verdade de Cassandra, né? Em alguns pontos. Você tem a compreensão daquele momento e você é obrigado, a partir de agora, a ter outros pensamentos, outros recursos. Então, esse desnudamento, essa palavra muito bonita que você usou, e é realmente o que a gente vê. Né? A gente acaba despido de muitas dos nossos planos, e também a gente pode se perguntar, como eu estou enquanto um ser de reinvenção? Porque o luto pede reinvenção, tudo isso pede reinvenção. Independente das suas possibilidades, da tua classe, não tem muito o que fazer, bicho. Essa aqui é a questão. Às vezes isso pode ser um pouco cruel, mas independente de como você esteja vivenciando essa situação e de quais sejam os seus recursos, se você ficar esperando passar, a pior coisa que você pode fazer por você. Tá? Porque a gente não sabe quanto vai durar exatamente. Então, só esperar passar não ajuda. Ah, Davi, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas o que a gente sabe é ficar no canto, sofrendo, esperando passar, não ajuda. Olha, e para mim a arte foi um pouco foi a minha fuga. Eu lembro em outras reuniões, não as reuniões do Clube Lab, as reuniões do Clube Lab já faziam parte um pouco dessa questão criativa, né? A gente estava ali engendrando, né? Criando os nossos cursos, né? Junto ali com o próprio processo de criar os cursos lá para o Clube Lab, a parte da criação artística, para mim foi esse meu processo de fuga e esse meu processo também de não parar, né? Então, ao mesmo tempo, era aonde eu não estagnei e onde eu busquei produzir, foi também aonde encontrei acolhida para esse momento de incertezas. A gente tem duas perguntas. Uma pergunta da Priscila: como lidar com o suicídio sem os filtros do catolicismo, sem os filtros do cristianismo até, né? O cristianismo, acho que ela coloca muito essa questão do suicídio como algo reprovável, né? Até um tema que eu sinto um pouco de dificuldade de abordar. Artisticamente, eu acho que é um perigo. Eu até, por exemplo, o Confins do Confinamento, você como psicólogo que olhou o livro, é um livro, por exemplo, que eu não recomendaria a alguém que já tenha alguma questão pré-existente, né? Porque vai ter o efeito mais ou menos lá, como os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, né? Embora possa rolar aquela questão da empatia, né? De eu não sou o único que estou vivendo, né? Não é coisa da minha cabeça, né? Não sou aqui, não é invencionice minha, ou seja, outros estão vivendo, né? Algo parecido, e outros estão colocando isso para fora, né? Mas a questão do suicídio realmente, né? A fuga in extremis aí, né? É realmente uma questão muito problemática hoje em dia, e é um assunto, um tema talvez até quase central dentro dessa questão da pandemia. E a pergunta junto, né, a pergunta do Moisés, para eu ajudar alguém que esteja passando por uma ansiedade extrema,
Uma possível intervenção seria usar a arte para mostrar à pessoa que aquele medo dela é uma miragem que está deturpando a razão dela? Ou isso geraria um efeito contrário, que passaria para o enfermo falta de empatia? E da doutora Bruna, é comum algumas pessoas se sentirem melhor dentro do confinamento do que fora dele? E aí, antes de responder, Davi, eu vou só emendar um comentário, né? Óbvio, para mim o sofrimento das outras pessoas me deixou mal, mas esse momento de cura através da arte, esse momento em que eu pude parar um pouco outras atividades, né, que me exigiram, esse momento que eu pude me voltar um pouco para minha arte, me fez muito bem. Junto aí com a que a doutora Bruna perguntou e que o Cláudio falou, ó, eu estou até curtindo o confinamento, com mais medo de sair, exatamente. Nesse sentido, a arte, para mim, ela teve um fenômeno de cura, e esse encontro, esse desnudamento, esse encontro comigo mesmo, também foi algo positivo. Davi. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui primeiro. Eu vou começar pela do Moisés, mas eu já retomo para a Priscila, tá? Moisés, você falou sobre ajudar a pessoa utilizando a arte. Eu acho muito bacana, eu acho uma posição perfeita. Como o Leonardo falou, pode ser que tenha alguns gatilhos, principalmente no livro dos confins do confinamento. É preciso se tomar cuidado e entender em que momento a pessoa está. Tá? Não tem uma receita de bolo para isso. Acho que as duas coisas que você mencionou, elas podem acontecer. Então é como isso acontece. Fora de um ambiente terapêutico, no caso um amigo sugerindo, olha, dá uma olhada nessa arte e tudo mais, eu acho interessante a utilização da arte que foi utilizada para vencer a depressão. Tá? Que tem ali uma mensagem utilizada para vencer a depressão. Mas é aquilo, varia de pessoa para pessoa. Agora, quando a gente vem, Moisés, com a intenção de dizer para a pessoa que o que ela está vivendo é miragem, a gente se põe fora do discurso dela. A gente se coloca num lugar de julgamento. E aí a gente não consegue chegar à pessoa. Tá? Por mais que para você faça o maior sentido do mundo, para aquela pessoa não faz. E nós somos senhores do nosso julgamento. Então não importa o quão errada a pessoa esteja para você, para ela está certa, e é uma visão que ela pode, se você falar, olha, vê essa arte aqui, você vê isso tudo da tua cabeça e tudo mais, depende da forma como é feita. Mas para resumir, se a gente tiver uma iniciativa não julgadora, compreensiva, cooperativa, a arte é, na minha opinião, hoje, o melhor instrumento em relação ao confinamento. Acho que é a melhor das saídas que a gente tem hoje, que possibilita o conhecimento, o autoconhecimento de uma maneira muito, muito bonita. Como eu falei, o livro ele dá voz a muita coisa que a gente está sentindo, a gente sabe que a gente não está sozinho nisso, pode ver que muitas coisas dali pode te levar a insights e a percepção da própria vida. Ah, Davi, mas eu quero ver coisa boa, positiva, que vai me fazer feliz e tudo mais. Olha, a felicidade ajuda, tá? Mas às vezes você ficar empurrando ela pro cantinho, né? A felicidade, ela tem o seu momento. Tem um momento em que você precisa se conectar com o que você está sentindo, como o Leonardo e o Pedro fizeram, se conectaram com o mundo dos seus sentimentos, tornaram eles arte, e isso pode fazer você chegar a epifanias que a alegria não te possibilitaria, e fazer com que você não só tampone, e sim consiga transcender aquilo ali de uma maneira muito mais duradoura. Como falar do suicídio sem o catolicismo? Essa aí é ninho de marimbondo, né, gente? Sempre que a gente fala da religião e de saúde mental, a gente tem que ter cuidado. Priscila, vai da crença da pessoa. O suicídio é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública, claro, que não distingue classe social, econômica, enfim. Nesse momento, a gente não tem como falar, até legalmente, existe uma certa complexidade ao divulgar dados sobre suicídio, tá? Exatamente. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente não vai dizer se aumentou, diminuiu, a não ser que a gente tenha um propósito muito específico, preferencialmente científico, intervencionista em relação a isso, que não é o caso, mas é um problema de saúde. Um contexto mais
isolado, né? mais reservado. Sim, sim. Mas assim, os filtros do catolicismo vai depender da crença da pessoa. Tá? Os filtros da religião, eles podem tanto trazer você para a vida, quanto podem te dificultar a compreensão dela. Tá? Eu acho que dentro de um direcionamento terapêutico, você deve focar no que é positivo e o que te traz para a vida. A religião, eu vejo como algo extremamente positivo para as pessoas que dela se beneficiam. Tá? A experiência religiosa é algo fantástico para o ser humano. Tá? É algo que, dentro da questão de saúde mental, a crença, no que se apoiar, a experiência religiosa, eu não falo nem da religião, tá? Falo da experiência religiosa, pode ser muito útil. Tá? Mas essa é uma questão bastante complexa, Priscila, de lidar sem o filtro do catolicismo. Eu não excluiria nada dependendo do sistema de crenças da pessoa. Eu acho que se vai ser positivo ou negativo, dentro da perspectiva da saúde mental, estou deixando bem claro que não faz parte de algo sociocultural diretamente, mais amplo, né? Falo da saúde mental de um indivíduo, eu não descartaria nada. Acho que tudo pode ser muito bem utilizado. E então, Davi, fica para a gente a grande questão da arte. A gente está aí nos nossos 8 minutos finais. Sim. Voou, rapaz. Passou, voou. E assim, você não imagina, estou recebendo vários comentários aqui em off que passariam horas aqui com a gente na live. E essa questão da arte e a saúde mental, para mim, para o Pedro, foi uma grande questão. Até o Pedro, eu lembro assim, ao longo dos dias, né, que a gente foi fazendo isso por vários dias, né? Eu fazia uma imagem, enviava essa imagem, e aí eu falava, Pedro, não descreve a imagem, a gente não está brincando de imagem em ação, olha a imagem e aí você se sintoniza com a sua questão, né? Do confinamento, da quarentena. Então, para a gente foi um processo de trabalho, trabalho artístico terapêutico. O Thiago Jacobus Fractus fala, esse tema merece uma parte 2, poxa, com certeza, com saúde mental, e aqui o espaço vai estar sempre aberto aí para o Marcelo, também concorda, sempre aberto para o Davi, a gente pode marcar aí uma segunda live, para a gente continuar falando sobre isso. E eu lembro assim do Pedro me falando muito assim, olha, seus desenhos estão ficando muito sombrios. E era muito um pouco aí essa questão do lado sombra mesmo, né? E de aceitar o lado sombra, né? Porque acho que por mais antes, né, que eu não tivesse esse problema do convívio comigo mesmo, e acho que até também o próprio ambiente doméstico, o confinamento foi muito positivo, o fato de poder fazer as refeições juntos, poder conversar mais. Então eu não estava exatamente solitário, né? Eu estava com a família, enfim. Mas havia aquela questão do vir para o meu espaço de trabalho, me fechar aqui no meu escritório, começar a trabalhar e usar esse próprio diálogo, né, como o Pedro colocou aí, o Pedro Paulo colocou, o diálogo das imagens e dos poemas, um pouco como o meu diário de bordo. Então, eu tive momentos assim de muitas flutuações, momentos catabáticos mesmo, em que eu estava ali num processo de afundamento psicológico, né? E não é nem vou colocar a expressão de fundo do poço, mas estava porque não era questão de um fundo de poço, mas estava num processo de afundamento mesmo, um processo bem interno, bem olhando ali para o meu porão, né? Para ver as coisas que eu deixei jogadas lá e que provavelmente iam ficar ali convivendo comigo nesse momento de quarentena, de confinamento. Então, ao longo dos dias, esse processo foi ficando mais profundo. Acredito que o próprio processo dessa produção do Confins do Confinamento, para mim, e o Pedro vai poder falar disso também no dia 6, dia 6 de julho, na nossa live, para mim foi um processo talvez de compreensão da minha fragilidade
durante esse momento, de por mais centrado que eu tivesse, por mais equilibrado que eu tivesse antes, eu precisava me compreender que o ambiente estava desafiador, que o contexto de pandemia era desafiador o suficiente a ponto de eu entender. Eu não sou um Übermensch, né? Eu não sou um super homem no sentido de estou inviolável, impune a esse momento. Obviamente, né, a gente viveu momentos, né, vivi momentos de instabilidade emocional durante esse período, e eu também comecei a notar isso nos colegas, até numa postura, engraçado que para mim, também eu vi para outros, a postura de uma certa compreensão, a grande questão da empatia, de que estamos todos nós no mesmo barco, e às vezes o outro está mal-humorado, o outro está mais para baixo, e aí até eu lembro o meu próprio exemplo do meu editor, grande amigo, Cláudio Carvalho, que colocou aí um parabéns para a gente, daqui a pouco eu leio, que entrou também nos momentos dele de isolamento, de recolhimento, e ele mesmo falava, olha, tenha paciência, eu estou aqui no meu momento de artista, de poeta, isolado nesse confinamento, e para todos nós, para mim principalmente, foi essa questão bubeana, né, do Martin Buber, de pensar, né, o eu e o outro, né, no sentido de eu estou com problema nesse momento, está desafiador para mim, está difícil também para o outro. Até no ambiente doméstico também, isso até foi muito bom, esse pensamento, nesse momento, por conta disso, né, de entender que está difícil para todo mundo, né? A gente tem aí o comentário do nosso editor, Cláudio Carvalho. Parabéns aos autores, Pedro Leonardo, muito obrigado, meu irmão Cláudio. Parabéns ao palestrante Davi, o livro está lindo, obrigado, parte 2 já, com certeza. Entrou agora a Jaqueline, que estava no nosso seminário também, seja bem-vinda, chegou no finalzinho. Ô Jaqueline, olá Jaqueline, tudo bom? E eu convido então a todos aí nesses 3 minutos que faltam, finais, para conhecerem os confins do confinamento, compartilharem, né, o momento aí que a gente teve lançando esse livro, eu e o Pedro, de muita coragem, como a Priscila colocou, em que a gente abriu aí, compartilhou, né, com todos aqueles que se interessarem, né, a quem interessar possa, como foi pra gente, né, esses 100 dias, né? E dia 6 aqui, começou a contagem regressiva aqui para mim do final da live. Um minuto, né? Exatamente. Próxima terça-feira, dia 30 de junho, vamos estar de novo aqui, eu e o Davi, para falar sobre o próximo lançamento. O segundo lançamento já seguido, que é o Manual de Linguística Forense. Faz muito parte do nosso trabalho lá no CluLab. E no dia 6 de julho, vamos estar aqui com eu e o Pedro, para o Pedro explicar aí essa parte da poética. Infelizmente, a limitação do Instagram fez com que ele não pudesse estar aqui presente, que é uma pena, mas ele está lá no vídeo. Assistam esse vídeo promocional, um vídeo conceito que nós fizemos, em que o Pedro está explicando muito bem. Só fazer um convite, pessoal. Como o Moisés falou, pode ser que essa obra seja algo que alguém que você conhece está precisando. Pode ser que essa obra seja o que você está precisando ler para poder entrar em contato com você. Então compartilha com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar dessa arte, que vão ressoar com esse momento. Tá? É muito importante também a gente não só guardar para a gente, mas também passar adiante. E pessoal, de resto, obrigado. Sigam o Davi em @CluLab aqui no Instagram. Sigam a editora, sigam o Pedro, Paulo, que estão todos aqui marcados, tagueados no anúncio da live. Sigam a mim também, Leonardo Vick, que também estou lá tagueado. E até uma próxima, pessoal. Próxima terça, uma outra live aí, vamos estar de novo com o Davi. O assunto da vez vai ser linguística forense. Últimos 10 segundos. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado pela audiência de vocês. Prestigiem lá os nossos livros e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem em casa.